relato de um sobrevivente que desafiou os espíritos. Você já ouviu falar da lenda da casa abandonada na Estrada Velha? Dizem que ninguém que entrou nela sobreviveu para contar a história. Mas o que realmente aconteceu ali era uma noite fria e chuvosa quando eu e meus amigos decidimos desafiar a lenda da casa abandonada. A história era conhecida em nossa cidade pequena, e todos falavam sobre ela com um tom de mistério e medo. Diziam que uma família inteira fora assassinada naquela casa, e desde então, espíritos vagavam por seus corredores vazios. Mas será que os rumores eram reais? Ou tudo não passava de mais uma história para assustar os corajosos como nós decidimos ir até lá? Com nossas lanternas e câmeras prontas, enfrentamos a escuridão da noite, subindo a estrada que levava até o lugar. A casa estava mais imponente do que imaginávamos, com suas janelas quebradas e portas rangendo ao vento, como se nos chamassem para entrar. O que você faria se estivesse diante de uma casa abandonada, sabendo que algo de muito ruim aconteceu ali? Entramos. No começo parecia apenas uma casa velha. O chão rangia a cada passo e as paredes estavam cobertas de mofo. Mas logo começamos a ouvir algo estranho. Você acredita em sons inexplicáveis. Primeiro foram pequenos sussurros, como se alguém estivesse falando baixo, mas logo eles se tornaram mais claros. E então vimos algo que jamais esqueceríamos. Uma porta se fechou sozinha, sem explicação, o vento, talvez. Mas como explicar o som das escadas que parecia um passo atrás de nós? Algo estava errado. Continuamos, no entanto, impulsionados pela adrenalina e pela curiosidade. Atravessamos a sala principal e encontramos um antigo diário empoeirado, deixado sobre uma mesa. Estava escrito à mão e datado de décadas atrás. O nome na capa era A Família Harlow. E dentro, o diário relatava acontecimentos que pareciam inacreditáveis. Será que você teria coragem de ler um diário encontrado em uma casa assombrada? O diário contava a história de uma tragédia. A família Harlow morava naquela casa na década de 1920. Os pais, Thomas e Elizabeth, tinham 2 filhos pequenos, Lucas e Emily. Porém, uma noite, a família desapareceu misteriosamente. A casa foi encontrada com sinais de luta, mas sem vestígios dos corpos. Desde então, a lenda começou a se espalhar. A casa estava amaldiçoada e os espíritos da família nunca encontraram paz. Conforme lemos mais e mais, começamos a sentir a presença deles. Era como se estivéssemos sendo observados. Você já sentiu que estava sendo vigiado sem saber por quem? Comecei a ouvir sussurros perto de mim, mas ao olhar ao redor, não havia ninguém. Minhas mãos estavam suadas e meu coração batia forte. Os outros amigos estavam quietos, provavelmente sentindo o mesmo. Foi então que algo aconteceu. Lá em cima, no andar superior, ouvimos passos. Alguém estava lá se movendo, mas ninguém deveria estar. Quem ou o que poderia estar lá em cima? Decidimos investigar. E foi o maior erro de nossas vidas. Subimos as escadas uma por uma, tentando manter a calma. Chegando ao topo, uma porta estava entreaberta. A escuridão dentro da sala era densa, e antes que pudéssemos entrar, a porta se fechou sozinha, com um barulho ensurdecedor. Você já sentiu uma presença tão forte que não conseguiu mais se mover? Eu estava paralisado. Um frio estranho tomou conta do meu corpo. Olhei para meus amigos, e seus rostos estavam pálidos, sem vida. Algo estava errado. Tão errado que eu sabia que não estávamos mais sozinhos. Então, algo apareceu. Uma figura pálida e translúcida surgiu no centro da sala, com os olhos vazios e a expressão contorcida de dor. Figura de uma mulher. Sua boca se abriu e uma voz baixa e fantasmagórica disse: "Vocês não deviam estar aqui." Qual seria a sua reação se você estivesse diante de um espírito que te ameaçasse? Foi quando tudo aconteceu rápido demais. Um dos meus amigos, Marcos, gritou e correu para a porta, mas algo o puxou de volta e ele desapareceu na escuridão. Gritamos, mas não havia resposta. Corremos desesperados pela casa, tentando encontrar uma saída. No caminho, os sussurros aumentavam e podíamos ouvir a respiração pesada de alguém nos seguindo. Finalmente, conseguimos sair da casa. Estávamos todos em pânico, sem saber o que fazer. Será que os espíritos nos deixaram ir embora? Ou algo ainda nos observa? Eu sou o único que voltou. Ninguém mais teve coragem de entrar na casa novamente. Quando contei minha história, ninguém acreditou.
mas tenho certeza do que vi, do que sentimos. Os espíritos da família Harlow ainda vagam por aquela casa, e agora eles sabem que fomos lá. Você acredita que há algo mais no mundo que não podemos ver?